Eu passei e acredito que alguns de vocês também estejam passando por um probleminha de tempo gráfico. Quando você vai operar, fazer operações de day trade, swing trade ou talvez tempo gráfico maior, usando análise técnica para fazer a operação ou usando análise de price action, você faz uma análise rápida em um determinado ativo e aí de repente o preço mostra uma operação de venda. Aí você vai fazer um double check ali em outro tempo gráfico e quando você muda o tempo gráfico, o preço já mostra uma operação de compra, mostra uma análise que você deveria comprar nesse momento. E aí de repente você talvez bote um tempo gráfico menor para fazer uma análise um pouco mais profunda e aí esse tempo gráfico menor você não consegue enxergar se é uma compra, se é uma venda, tá? O gráfico começa a ficar muito confuso para você e isso é realmente um grande problema, é uma pedra no calcanhar de muitas pessoas, inclusive foi uma pedra no meu calcanhar também no passado. E aí, time? Qual tempo gráfico é melhor para a gente executar operações com base em análise técnica, com base em price action, para a gente executar várias estratégias que eu já passei aqui no canal? Então no vídeo de hoje nós vamos responder essa pergunta e eu quero abordar aqui as estratégias que nós já passamos ou algumas novas estratégias que talvez você não tenha visto. E eu quero passar também os meus tempos gráficos preferidos, quais são os tempos gráficos que eu analiso diariamente para entrar e sair das minhas operações. Maravilha, time? Então já deixa aquele likezão, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Vamos lá, vamos mergulhar em mais um vídeo. Time, eu vou fazer aqui uma metáfora para a gente começar a entender essa correlação de olhar para os tempos gráficos e decidir em que análise você deve confiar mais, no tempo gráfico X ou no tempo gráfico Y. Eu vou fazer uma metáfora aqui rapidinho. Digamos que hoje é dia dos namorados, porém hoje também é aniversário do seu casamento. Digamos que você é casado há 10 anos e coincidiu o mesmo dia dos namorados é o mesmo dia do aniversário do seu casamento. Nós temos aqui dois eventos. Qual deles deve ser mais importante para você? Bom, de um lado nós temos várias confluências, que é o aniversário de casamento, porque o aniversário de casamento está relacionado a todo um passado que você tem com seu parceiro ou com sua parceira, diversos momentos, desde o dia que vocês se casaram até hoje, né, vários anos depois, e tem várias confluências, vários fatores que apontam que um aniversário de casamento é mais importante do que simplesmente um dia dos namorados. Então, o que fez ser mais importante o aniversário de casamento foi a confluência de fatores. Então, quando nós estivermos analisando aqui uma operação e for decidir se deve ser uma operação de compra ou uma operação de venda, assim como nós devemos decidir, por exemplo, o que é mais importante, se é um aniversário de casamento ou se é um dia dos namorados, nós vamos observar as confluências. Para você entrar em operação de compra, você precisa fazer uma análise gráfica e buscar mais confluências. E não basta só você olhar um tempo gráfico, o gráfico de 5 minutos, por exemplo, ou só o gráfico de 15 minutos. Para você tomar uma decisão de compra, você precisa buscar mais confluências. E essas confluências, elas são baseadas em tempos gráficos maiores. Por exemplo, se você está operando no gráfico de 15 minutos, você precisa observar o gráfico de 1 hora e lá no início do dia você dá uma olhada no gráfico diário. Observa como é que está o gráfico diário, se nós estamos dentro de um canal, por exemplo, se nós estamos em uma região de valor, onde é que a média móvel está nesse determinado momento. Tudo isso nós vamos detalhar durante esse vídeo, mas eu estou já introduzindo aqui algumas informações. Então, as confluências é quem decide se você deve entrar em uma operação de compra ou uma operação de venda. Não é só você olhar para o gráfico de 5 minutos na primeira instância, ver, digamos que uma pequena tendência de baixa no gráfico de 5 minutos, e querer entrar em operação de venda. Porque talvez no gráfico de 15 minutos ou no gráfico de 1 hora, o preço esteja em uma forte tendência de alta. E isso que você vê no gráfico de 5 minutos é apenas uma pequena correção para o preço voltar a subir. Então quem manda nas operações são as confluências. Então, com base nisso, time, com base no que eu acabei de falar, eu afirmo que não existe, por exemplo, um tempo gráfico certo e um tempo gráfico errado. Existem diversos perfis operacionais, existe um perfil operacional que é mais agitado, por exemplo, existe a pessoa que gosta de fazer scalper no gráfico de 5 minutos e até mesmo no gráfico de 2 minutos ali,
pegando operações mais rapidinhas, mais scalpers, o gráfico de 1 minuto até. E existem as outras pessoas que são um pouco mais conservadoras, gostam de seguir mais uma tendência, então às vezes passa ali 1 ou 2, 3 dias sem entrar em nenhuma operação, porque opera no gráfico de 1 hora, observa muito o gráfico diário, mas o mercado tá aí, existem operações para todos os tipos de pessoas. Então, com base nessas informações também, agora nós vamos ver como nós podemos melhorar a taxa de acerto das operações, que é ligando as informações dos tempos gráficos, que nós vamos fazer agora na prática, e vamos também aprender como nós podemos evitar alguns erros básicos, inclusive, que prejudicam muito a taxa de acerto. Mas agora vamos começar falando como nós podemos melhorar nossa probabilidade das operações, que é uma técnica bem simples, que é ligar os pontos de mais de um tempo gráfico. Eu vou explicar melhor aqui na prática. Vamos lá. Nesse momento aqui, eu estou no gráfico diário, né, que eu acabei de marcar com vocês, e é o gráfico do índice. Como vocês não conseguem ver mais de uma tela aqui ao mesmo tempo, eu vou aqui colocar os dois monitores um do lado do outro. E aqui eu tenho o mesmo gráfico, o mesmo ativo, né? Tenho o gráfico do índice, o gráfico diário. E aqui eu tenho o gráfico do índice, o gráfico de 15 minutos. Se eu mexer aqui, por exemplo, uma marcação, eu mexo aqui no diário, observe que automaticamente mexe aqui no 15 minutos, vice-versa. Então eu vou deixar aqui marcado no diário esse canal de baixa, que é uma figura de mercado de análise técnica básica. Então eu vou ligar os pontos. Se eu estou operando no gráfico de 15 minutos, lá no início do dia eu vim aqui no gráfico diário, dei uma analisada como é que o preço está indo, sei que estamos em um canal de baixa e sei que o preço acabou de tocar aqui nessa linha de alta. Ok. Então eu estou ligando os pontos. O que acontece? Já sabendo dessa informação, eu venho aqui no gráfico de 15 minutos, já tenho essas marcações aqui, por exemplo, né, como referência do gráfico diário. E agora eu vou observar, olha só, esse canal aqui grandão, ele é o canal do gráfico diário. Eu sei que na região superior de um canal de baixa, eu procuro operações de venda. Mas eu vou entrar nessa operação de venda no meu gráfico de operações. Observe que eu estou dando um exemplo aqui. No exemplo, o gráfico de 15 minutos sendo o meu gráfico de operações. Porém, eu comecei aqui dando uma olhada no cenário macro, que é lá no gráfico diário, né, no início do dia. E aqui agora eu estou procurando, digamos que, a minha operação. Eu já sei que o meu viés nesse momento, baseado em análises, é de venda. Então aqui agora eu vou meio que procurar uma confirmação, vou procurar um sinal de entrada para eu poder entrar em operações de venda. Porque se eu entrar aleatoriamente em qualquer lugar, eu posso entrar, digamos que em um ponto, vendendo em um certo ponto, e aí o preço continuar subindo, e ele dá o sinal de entrada lá em cima, depois que ele já subiu bastante. E nessa subida, ele estopa uma operação de venda, né? Então eu aguardo o sinal de venda para eu poder entrar em uma operação com uma precisão maior. E assim eu consigo aumentar minha taxa de acerto. Então, observe aqui. Lá no gráfico diário, não dá para eu ver um sinal aqui de vender, por exemplo, porque cada barra dessa demora um dia para ela fechar. Ela abre às 9 e fecha lá no finalzinho do dia. Então, dentro dessa barra aqui no gráfico diário, em um tempo gráfico menor de 15 minutos, por exemplo, eu faço aqui várias operações. Então, o que acontece? Eu já estou aqui com um viés de venda, mas não um viés aleatório, um viés baseado em análise técnica. E aí, se nós colocarmos aqui até um pouco menor no gráfico de 5 minutos, eu tenho aqui uma região de resistência, nesse exato ponto aqui, baseado nesse topo, baseado nesse outro topo aqui que o preço malmente rompeu, né, meio que fez um falso rompimento, rompeu e já voltou. Então aqui eu já tenho uma região de resistência bonita, que já foi comprovada que é uma resistência forte. Logo, eu estou analisando fortemente uma operação de venda. Vou colocar um pouco mais para a esquerda para ficar melhor visualmente. Como eu estou aqui em uma região de venda, que é o canal lá do diário. Observe que quando eu marco qualquer coisinha no diário, aqui no 15 minutos fica uma bola gigantesca, né? Porque só essa barra aqui do diário é equivalente a todo esse pregão aqui do gráfico de 5 minutos. Então as operações que nós vamos entrar, os sinais de entrada que nós vamos precisar durante o dia, nós vamos achar em um tempo gráfico menor, a não ser que você seja um buy and hold, por exemplo, de índice, porque aí você analisa o gráfico semanal, o gráfico mensal e entra em uma operação no gráfico diário.
Então aí você vai passar meses em uma operação, tá? Mas no caso de um day trade, analisamos um tempo gráfico menor para entrar nas operações e usamos o gráfico diário ali, o gráfico de 4 horas, por exemplo, o gráfico de 1 hora, para pegar algumas referências, né? Algumas confluências. Então, como aqui no gráfico diário eu estou tocando na máxima de um canal, é provável que pelo menos em uns tempos gráficos menores o preço faça uma retração aqui, porque é um ponto muito estratégico. Então eu vou tentar buscar um sinal de entrada em um tempo gráfico menor, para eu poder rentabilizar aqui nessa figura gráfica, que é uma análise muito forte de price action, tá? Mais uma vez, voltando aqui para o gráfico de 5 minutos, e já estou procurando uma possível operação de venda nesse ponto. Então eu estou ligando os pontos, tá? Eu já tenho aqui várias confluências que apontam uma possível operação de venda. Eu aproximando um pouco mais aqui, abaixo dessa resistência, lá no final do dia, eu tenho um candlezinho, um martelo invertido, que é um padrão de candlestick, e tenho aqui também um candle que confirmou esse martelinho. No final do dia ontem, o preço mostrou um sinal de venda em uma região de venda. Eu estou com essa informação na cabeça. Se por acaso hoje o preço já nascer aqui, dando continuidade, digamos que se ele nascer gapado por aqui, ele só não pode nascer muito longe aqui, né? Se o preço nascer aqui, já nesse ponto, para eu vender aqui, um stop ideal ele ficaria mais ou menos aqui em cima. E se eu vender aqui, não dá para eu botar um stop aqui em cima porque vai ficar muito longe. Mas se o preço, por exemplo, nascer aqui, demonstrar força, nascer por aqui, eu consigo vender tranquilamente aqui, colocar o stop nessa região e definir os alvos nos fundos anteriores, né? Definir 1 para 1, definir 2 para 1, 1,5 para 1 e etc. Vamos dar uma olhada aqui nessa primeira barra, por exemplo. Olha só, time. Essa primeira barra, ela já fechou uma barra forte de baixa. Não é uma barra que é muito forte para venda, mas é uma barra vermelha, então significa que tem pressão para baixo. Olha só, essa próxima barra fechou dando continuidade à primeira e dando continuidade a essa movimentação de baixa. Então aqui, tanto nessa barra quanto nessa barra, dá para a gente entrar em uma operação de venda baseado na confluência de fatores. Porque aqui eu não estou só simplesmente analisando o tempo gráfico de 5 minutos e entrando em uma operação. Eu estou analisando o contexto macro, estou analisando o gráfico diário, dei uma analisada no gráfico de 15 minutos, estou analisando a confluência de fatores para eu poder decidir se eu devo comemorar o Dia dos Namorados ou se eu devo comemorar o aniversário de casamento, tá? Bom, então conectar os pontos é o nosso primeiro tópico aqui para a gente melhorar as probabilidades da operação. E continuando com essa mesma linha de pensamento, eu quero destacar mais 2 pontos aqui para vocês. Primeiro, é necessário dar preferência na tendência de maior prazo. E nós também devemos ter em vista que nem todo dia nós temos um mercado maduro para a gente colher os frutos. Principalmente se você é um investidor que gosta muito de seguir uma tendência longa, é um investidor que gosta mais de pegar uma operação de swing ali dentro de um dia, sem necessariamente ficar pegando scalper, tá? Então você precisa ter em mente que nem todo dia o mercado vai dar uma esticadinha, uma tendência, então tem dias que você não vai entrar em operação e tá tudo bem. Mas agora aqui, vamos praticar esse conceito de dar preferência à tendência de maior prazo. Por exemplo, aqui no gráfico diário, primeiro vamos identificar a tendência, né? Eu tenho aqui esse gráfico diário e observe que nesse ponto aqui, dá para ver claramente que nós estamos em uma forte tendência de baixa. Olha só o diário, ele tá deixando fundos e topos mais baixos do que os outros. Então nós estamos em tendência de baixa no gráfico diário. Eu tenho aqui uma resistência que até o momento ela não foi rompida e o preço está forçando a movimentação de baixa. Eu tenho isso em mente e eu sei aqui também que nesse determinado momento, alongando um pouco mais, eu estou em um canal de baixa. E inclusive as barras agora, elas estão na máxima do canal, né? Estão tocando na linha do canal de baixa. Isso daqui no gráfico diário já é suficiente para eu ficar com o viés de venda e para eu descer agora os tempos gráficos e procurar um sinal de entrada. E foi exatamente o que eu fiz. Já aqui no gráfico de 5 minutos, eu já tenho uma tendência a ser seguida, que é a tendência do maior prazo, no caso o do gráfico diário. Então aqui no gráfico de 5 minutos, eu já estou procurando uma operação de venda, já estou procurando o sinal, e foi o que eu fiz, né? Marquei aqui a região de resistência, identificamos aqui o sinal de entrada, então
Entrando aqui em uma operação de venda, nesse ponto ou nesse ponto aqui, nós poderíamos tranquilamente deixar um stop aqui acima, que seria acima da resistência. Se quiser deixar um stop um pouco mais longo, pode ser um stop aqui acima. Ou você pode deixar um stop um pouco mais arriscado na máxima do dia. A máxima do dia é aqui, porém esse stop aqui é o mais arriscado, tá? E os alvos, você tranquilamente define alvos mais para baixo, nesses fundos aqui. Porque a chance do preço dar uma escorregada aqui é grande. Porque aqui no gráfico diário e toda a análise que nós fizemos no tempo gráfico maior indica uma forte pressão para baixo. Então nós decidimos entrar na operação que tem maiores confluências. Show de bola, time? Vou apagar aqui para a gente acompanhar essa operação. Ó, aumentar um pouquinho aqui o zoom do gráfico de 5 minutos. Vamos acompanhar aqui essa operação. Olha só. O preço desceu muito forte logo no início do dia. As primeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. As primeiras 9 barras do dia foram barras forte para baixo, dando continuidade nessa pressão de venda que todo o gráfico, toda a análise técnica está mostrando que tem nesse determinado ponto. Show de bola, time? Bom, então com base no que nós acabamos de ver, nós já percebemos aqui alguns erros que nós podemos evitar. Por exemplo, olhar apenas para um tempo gráfico, porque quando você só olha para um tempo gráfico, você não consegue enxergar o cenário amplo daquele contexto. Então você pode estar achando que está operando uma tendência de alta no gráfico de 5 minutos, por exemplo, sendo que no gráfico de 1 hora, no gráfico diário, o preço está em uma outra tendência, está em outro contexto diferente do que você está vendo no gráfico de 5 minutos. E uma afirmativa semelhante a esse erro que é olhar apenas para um tempo gráfico, é você deixar o zoom muito perto. Você deixar o zoom muito perto e também deixar o zoom muito longe são dois erros que nós vamos evitar. E eu vou dar alguns exemplos aqui agora para vocês. Olha só, aqui no gráfico de 5 minutos, por exemplo, eu vou apagar isso daqui para a gente fazer um estudo. Digamos que eu estou analisando o gráfico de 5 minutos assim, extremamente longe. Eu quero uma operação nas próximas barras aqui, certo? Digamos que eu quero uma operação nas próximas barras, nas próximas 5, 10 barras que vier aparecer no gráfico de 5 minutos. Por que eu estou olhando para esse fundo? Para que eu ficar olhando para esse fundo aqui? Para que eu volto aqui, por exemplo, e começo a olhar para essa resistência aqui, que aconteceu há meses atrás? Então, se eu quero uma operação agora, nas próximas 5 ou 10 barras, e o preço está extremamente longe desses pontos, não tem por que eu tirar o zoom totalmente e ficar olhando para esses pontos. Como o preço agora está por volta desse cenário aqui, o que é que eu faço? Eu aproximo um pouco o zoom e observo apenas essas referências aqui. Esse suporte aqui é um ponto importante a se notar. Essa outra resistência aqui também é um ponto importante a se notar. Então eu vou observar esses pontos aqui que estão mais próximo do preço. Eu não preciso voltar tanto, porém eu também não preciso dar o zoom assim nessa barra aqui e ficar olhando apenas essas barras aqui. Eu não posso apenas ficar olhando o que aconteceu nessa barra ou o que aconteceu aqui nessa barra, né? Porque isso aqui é um erro também. Eu fico muito cego se eu ficar assim. Eu voltar e ficar analisando apenas o que aconteceu aqui ou o que aconteceu aqui. Eu preciso deixar o zoom assim, onde eu consigo ver alguns pregões anteriores, ter uma relação de topos e fundos para ter uma relação de regiões de valor, mas eu também não posso deixar o gráfico assim para ficar olhando o que aconteceu há meses atrás, se o preço estiver muito longe desses pontos. Agora, se por exemplo, o preço tivesse descido aqui e chegado aqui nessa região, então caberia eu voltar aqui agora para identificar que nós temos aqui uma região de suporte. Então agora eu iria dar importância a essa região aqui, porque o preço no cenário atual ele estaria aqui. Mas levando em consideração que ele está aqui, está muito longe desse ponto aqui, eu não preciso ficar olhando assim. Então eu deixo o meu zoom nem muito perto e nem muito longe, porque assim eu consigo ter uma noção boa do que está acontecendo. Ao invés de eu deixar o meu zoom muito longe, eu coloco em um tempo gráfico maior e pego as confluências desse tempo gráfico maior, que é totalmente diferente do que você deixar no gráfico de 5 minutos e arrastar lá para o final. Entendeu, time?
Bom, então eu espero de fato que eu tenha ajudado nesse vídeo. Agora sim, time, se você quiser dar uma acelerada nesse processo de transformação de um trader iniciante para um trader avançado, eu convido você lá para nossa comunidade de FIVA-DC. Lá é o local onde fazemos mentoria, onde eu passo todo o meu conhecimento para a galera de modo linear. Eu organizei tudo em uma plataforma e tem tudo lá organizadinho passo a passo. Então eu tenho certeza que se você entrar na comunidade de FIVA-DC, esse processo de transformação de um trader iniciante para um trader profissional vai ser muito mais rápido do que você sair buscando um conteúdo aqui, outro buscando ali e ficar pulando de galho em galho, tá, time? Dentro da comunidade também você tem acesso a um grupo no Telegram, então você pode entrar e interagir com a turma, com a galera que já tá lá há algum tempo, a galera que já tem um pouco mais de experiência para compartilhar com você também. E vice-versa, né? Então juntos nós chegaremos mais longe, né? Todos no mesmo objetivo, é mais fácil um ajudando o outro. Você pode conferir todos os detalhes clicando aqui nesse primeiro link da descrição desse vídeo ou no link fixado nos comentários, tá? Mais uma vez, se foi útil para você, se você curtiu, deixa aquele likezão porque ajuda muito o algoritmo do YouTube entender que o nosso conteúdo tem valor, que o nosso conteúdo realmente ajuda. E tamo junto, time. Muito obrigado por assistir, um abração e até o nosso próximo vídeo.